Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pitch Sofia. O nosso tema de hoje é sobre as dimensões. O que são as dimensões e quantas são? Olá, estudantes. Então, Amanda, dimensões a gente vai trazer aqui as 7 que a gente coloca como as 7 principais. Claro que existem, né, uma quantidade maior de dimensões, mas para um entendimento inicial aqui nós vamos nos atrelar às primeiras 7 dimensões. Essas dimensões, elas são vibrações que vamos colocar de um olhar de cima para baixo, que conforme vai diminuindo essa vibração de energia, ela vai se condensando, até chegar numa primeira dimensão aqui que a gente pode colocar como uma largura, uma altura e um comprimento de início. Depois nós adentramos num olhar de tempo, no espaço, numa sexta, numa eternidade, e numa sétima, um nada, ou seja, uma consciência. E qual é o objetivo dessas dimensões? As dimensões têm como um caráter objetivo de fazer, conforme nós vamos compreendendo esse mundo, nós vamos atingindo esses níveis que são, de primeiro momento, imperceptíveis. E por quê? Porque nós não temos uma consciência para alcançar essas dimensões. Conforme nós vamos entendendo, de momento, depois compreendendo, a gente vai percebendo essas dimensões e depois nós vamos acessando essas dimensões. O objetivo é de perceber que, conforme nós vamos respeitando as leis, a própria natureza que ela tem, esse olhar de uma mente, ela vai se abrindo para que nós estudemos esse mundo mental. Nós vamos percebendo o que tem por detrás, né, desses bastidores da natureza. E o objetivo é a gente perceber que nós, ao mesmo passo que somos parte de uma criação, nós também criamos. E até é importante, pegando as duas questões, né, que é a primeira que o Cid citou das 7 dimensões, aqui que a gente vai falar sobre elas, dentro da questão do comprimento, né? Então, o comprimento, a gente, para entender todo o contexto, o comprimento é a reta onde tem animais rastejantes que deixam esses rastros imaginários ou não. Aí, entrando no 2D já ali, que é a largura, tem noção, né, de largura e comprimento, que daí já entra os animais, né, próprios ditos aqui, que já tem essa percepção através dos sentidos, entrando no 3D, né, que é essa altura, que a gente está aqui no 3D, nas esferas, para se ter essa percepção de onde estamos aqui. Ali já tem os animais ali, como até o gato, que tem essa percepção de altura também, mas os animais abaixo vão até o 2D, geralmente, e o homem que consegue observar essa questão do 3D, dentro desse mundo tridimensional que é citado dentro da gnose, que é o mundo de Euclides, que traz a referência a esse 3D. Entrando um pouquinho mais à frente, na quarta coordenada, que é o tempo. Como se eu, para encontrar vocês aqui nesse espaço e tempo, eu preciso ter comprimento, largura, altura, mas não adianta eu passar aqui na parte da manhã, você aqui na parte da tarde. Tem que marcar o local, tempo, horário para se encontrar nesse mesmo exato momento aqui. Aí, tendo essa percepção já dessas 4 coordenadas, entra nesse corpo astral, a quinta, que a gente vem citando aqui, aonde você, como o Horacides colocou até então ali, que é onde a gente tem a nossa manifestação dos pensamentos, que ele é atemporal. E aí entrando na sexta, que através somente de meditação que a gente consegue, que é um episódio até que a gente falou, que é a eternidade, até atingir essa consciência plena, que é a sétima. Por que de tudo isso? Para que a gente entenda e perceba que a gente fez essa descida, né? Trazendo, né, a descida alegórica, até chegar a esse ponto e agora subir,
fazendo um conhecimento e resgatando de todas elas ciência para se fundir a consciência desperta. Então, esse é o sentido na gnose contemporânea do porquê estudar e entender. E elas estão presentes aqui, elas penetram e compenetram sem se interferirem uma nas outras, assim como ondas de frequências de rádio, sinais de telefone e muitas outras de televisão, estão a todo tempo passando por aqui e acolá e não se confundem uma com a outra, devido a esta separação de dimensões que existem, né? Isso é importante porque a raiz da tua pergunta fala do objetivo. E quando a gente fala de objetivo dentro do autoconhecimento, nós precisamos retornar lá na questão primordial do objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Então, para que nós possamos ter esse autoconhecimento, o objetivo dessas dimensões é justamente para nos tornarmos autoconscientes, como eles muito bem trouxeram. Só que por etapas. Por que não? Porque então já não viemos prontos, né? Já foi tema isso de conversas aqui. Mas não se tem um mérito para isso, não se tem um autodesenvolvimento. Aquilo que nós conquistamos de alguma forma sem um mérito, não se dá um valor, né? Nem se tem uma consciência propriamente dita. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, passar por elas, o Sidney muito bem destacou, que elas estão aqui, mas em vibrações, em estados vibracionais diferentes. E o que faz, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, o que faz nós não percebermos, principalmente essas dimensões mais sutis, é justamente o fato de estarmos atrelados a esse 3D, de estarmos apegados a ele. Né? E isso tem muito a ver com o pensamento, que faz com que nós fiquemos fixos aqui, interpretando papéis, vivendo nesse mundo, identificados com ele, achando que aqui é o máximo até de uma questão de evolução, resgatando também conversas anteriores, mas para que se tenha esse entendimento, esse conhecimento, eu preciso me desenvolver para que acesse. É um acesso que a gente vai conquistando essas outras dimensões. E a gente sabe que tem pessoas que, pelo fato de não se ter um nível de consciência para se compreender isso, eles colocam, quando é colocado que esse mundo ele é uma ilusão, é colocado, principalmente pela gnose, por ser um mundo que é investigado pelos 5 sentidos. E aí, pessoal, como que isso não é uma ilusão se eu tô aqui, ó? Como que é uma ilusão se eu tô vendo isso? Mas são nossos sentidos. E para quem, claro, tem uma consciência, sabe que o que é realmente real e que não é ilusório é aquilo que dura para sempre. Isso é o real. E quem consegue viver esse real, essa verdade, é tão somente a consciência. E conforme nós vamos despertando essa consciência, nós vamos conseguindo enxergar esses outros planos aqui. Porque numa questão bem básica de nível de compreensão, as pessoas só acreditam naquilo que estão vendo, naquilo que estão apalpando. Estou sentindo o cheiro disso, ou seja, devido aos 5 sentidos. Você fala-se de outras questões que não são enxergadas, não, isso aí é uma ilusão. E daí troca as coisas. Mas esse ilusório é tão somente ainda, claro, dentro da questão de dimensões, é o que se manifesta aqui. E essa realidade ela está além ainda daquilo que são... eu posso dizer assim que a partir da 6ª dimensão, aí existe o real. Mas para baixo ainda são criações que vêm se plasmando aí, até se condensar aqui. Então, para quem está realmente fazendo um trabalho, começa a perceber aquilo que eu falei de início, assim, de olhar porque o que tem por detrás desses bastidores da natureza, ou por que está acontecendo as coisas. Que as pessoas colocam com um olhar de clarividência, de olhar para uma cena e você olhar o porquê que está acontecendo aquela cena, porque você está olhando de uma outra dimensão, mas aqui, em corpo físico.
Exato, é aquela questão, né, que um deficiente visual não é porque ele não enxerga a luz do sol que ela não exista. Assim como nós deficientes, ainda só nos sentidos não temos as faculdades latentes e despertas, que não exista tudo isso porque nós não conseguimos alcançar, enxergar isso tudo. Até se a gente vê, tem experiências feitas por cientistas que, para conseguir analisar dimensões no 2D, onde tem questão de insetos, formigas, eles faziam chuva caindo dessa terceira para a segunda, e da mesma forma que estão fazendo essa questão de dimensões superiores para a terceira também, e percebendo isso acontecer. Claro que não vão conseguir chegar no patamar das faculdades que nós temos atrofiadas, que aí vai se perceber claramente e vai ver e distinguir uma da outra de forma muito mais clara do que através desses experimentos e aparatos que estão sendo efetuados. Que ali vai ter só uma percepção. Assim como eu falei que o gato tem uma percepção da terceira, mas é uma percepção, não que ele tenha ciência e tenha essa questão consciencial disso tudo. Assim como nós. Para se ter isso, o objetivo é você despertar e conseguir enxergar todas elas, viver entre elas e não pertencer a elas. Isso é o objetivo maior e, claro, trazendo o que o Lincoln já colocou de fazer uma varredura de baixo para cima e de cima para baixo, entendendo cada uma delas. Porque aí pode ficar a dúvida do estudante, tá? Mas se tem dimensões que são superiores, por que então justamente nós estamos aqui? Porque esse é o ginásio. Esse é o ginásio ideal na terceira dimensão para que nós possamos nos estudar. Claro que isso envolve o pensamento, que está em outra dimensão, mas ele se manifesta aqui no tridimensional, que é o que oferece justamente isso. Se a gente fala de um estado edênico, lá do Éden, nós estamos falando de uma quarta dimensão. Mas falamos de algo em que não se tem uma manifestação, né? Até falando esses elementais, eles não conseguem evoluir ou involuir. Até a gente pode dizer uma evolução dentro de uma roda de samsara, até uma involução, mas falando até de revolução da consciência. Não é possível. Então precisa ir para uma terceira dimensão, já citando também aquela questão da mente individual que se tem, para que aí eu crie esse ginásio psicológico, viva essas experiências e vá extraindo a sabedoria, sintetizando essas experiências vividas, os conflitos citados no episódio quando nós falamos da meditação, porque é isso que vai fazendo com que a gente avance mais um degrau, que a gente passe a experimentar, a experienciar outras dimensões mais sutis, porque nós vamos nos sutilizando. E até na própria questão do nascimento nosso como humanos, a gente já percebe isso, que a gente começa desde pequeno, vai se rastejando nessa linha imaginária, depois começa a ter noção no espaço largura, até se tornar independente, ficar em pé, altura, tomar ciência de espaço, né, na questão de tempo, que daí vai se tendo isso com os ensinamentos. E aí, além disso, que é o atemporal que a gente fala aqui, que é a quinta e tal, precisa ter a revolução que a gente cita, porque senão vai ficar nessa evolução dentro desse quaternário preso. Com essa questão desse conhecimento, que daí aquele que almeja algo mais, estudando e revolucionando, vai alcançando cada vez mais esses níveis, senão fica estancado dentro dessa rota, dentro dessas quatro, tragado pelo tempo, como a gente falou. Agora, quando se consegue já ter entendimento de tudo isso, estudando e saindo, aí é outro patamar, outro conhecimento e outra direção. Lincoln, legal que você trouxe essa questão do pensamento. E em que dimensão está o pensamento? Excelente pergunta. Perceba, eu não consigo pegar em um pensamento que está na minha mente. Não consigo tocar nele. Mas ele está, de alguma forma, permeando a minha mente. Então, se ele não está no tridimensional, ele está acima. O pensamento, ele está nessa quinta dimensão. É ali onde ele está, mas eu volto para a questão anterior, que ele vai se manifestando na terceira dimensão.
Da mesma forma que talvez o estudante que nos acompanha aqui vai se perguntar, tá, mas foi falado que o animal, ele vê o mundo em 2 dimensões, ou os seres rastejantes que estão numa primeira. Mas como assim se eu estou vendo ele em 3 dimensões? Eu estou vendo porque é assim que eu percebo o mundo. O animal que está na 2ª dimensão, ele percebe o mundo em 2 dimensões, assim como um rastejante vê em uma. Então, nós percebemos e o ego, o pensamento, ele vai se manifestar aqui tridimensionalmente. Não que ele já não se manifeste aqui. É que aqui vai vir, no físico sempre vão vir as reações disso que está nessa dimensão. A gente fala de uma dimensão superior, e de fato é, mas é válido também a gente diferenciar essa 5ª dimensão como astral, que até a gente vai ter um episódio falando sobre o desdobramento astral, mas que tem o astral superior e o astral inferior. E dentro disso ainda tem um mental superior e mental inferior. Então o pensamento ele está nessa questão dessa inferioridade. É energia, é vibração. E qual dimensão está a consciência? A consciência, ela já passa a estar numa 6ª dimensão. A consciência, até o Aracides mencionou anteriormente do que está aqui, né, que é ilusório. Por que é ilusório? Porque perece com o tempo. Qual é a verdade que está nessa mesa? Então, a nossa consciência, sendo essa verdade, ela está nessa 6ª dimensão. Que aí ela já está além desse universo, já está além dessa eternidade, já está além dessa questão do pensamento, da própria matéria em si. Isso aí, ela está nesse mundo eletrônico, que é essa 6ª dimensão, né, que já se considera como mundo eletrônico, e é justamente nesse espaço que a gente, falando de meditação, nas conversas que a gente vinha tendo, aonde a gente chega quando você consegue a meditação autêntica, que daí você está conectado, né, com essa consciência. Aí você consegue com ela ter todo esse conhecimento e vir trazendo essa conexão cada vez mais para cá, aonde você vai tendo discernimento de tudo isso, conhecendo a ti mesmo e conhecendo tudo que existe através dessa etapa de estar conectado com ela nesses mundos eletrônicos. Sim, e a seção dessas dimensões, né, como nós estamos estudando aqui, e claro, tendo um contato real com elas, aí que acontecem os conflitos aqui, principalmente de entendimento, onde as pessoas estão prova isso. Tá falando que existe tal coisa que é imortal, então prove. Não se tem como provar. E se alguém tentar provar, ele tá de alguma forma fazendo com que essa pessoa acredite em algo. E aqui nós sabemos que fazer com que alguém acredite é deixar alguém amparado numa zona de conforto e que cada um vai ter que sair dessa zona de conforto e ir lá e apalpar essas realidades. Caso contrário, vai ficar nessa crença que a gente percebe aí muitas pessoas aí, eu acreditei e fiquei com aquilo, pronto. Você acredita em existências passadas? Você acredita em fantasmas? Você acredita? Acredito. Você já viu? Já palpou? Não. Então ficou na crença. A própria questão de acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Que ele existe? Eu não acredito. Ele é. Sim. Não está justamente além disso. E já que estamos falando dessa 6ª dimensão, dessa questão da consciência, é válido nós trazermos, e isso faz um importante gancho com o que o Sidney falou, da consciência, que é aí que, nesse estado vibracional que está a Mãe Divina. Onde nós, em meditação, né, até nesse nível intermediário que a gente está, diante desses conflitos, desses pensamentos que vão vindo à mente, nós precisamos trazê-los para o centro, trazê-los para a síntese, a gente apela para um poder superior, a Mãe Divina, consciência,
para que elimine esse pensamento. E aí vai trazendo para esse mundo eletrônico. Por isso que nós vamos acessando essas dimensões à medida em que nós vamos nos desmaterializando, digamos assim. Obviamente não com o corpo necessariamente, mas a nível de pensamento. Nós vamos vencendo esse mundo, vencendo esses pensamentos. E como perceber e qual é o objetivo de vivenciar essas dimensões? Então, o Sidney colocou ali uma questão bem importante em relação às dimensões, de que elas se penetram e se compenetram, elas não se confundem. E é bem importante nós trazermos isso novamente aqui, porque elas respeitam integralmente as leis. E o que é respeitar essas leis em relação às dimensões? É que uma não pode fazer com que a outra seja aplicada de uma forma de um esforço com que a outra mude. Não, vai ter que partir da de baixo querer subir. E por que isso não pode acontecer? Porque como são leis e dentro dessas vibrações, existe esse mútuo respeito pela uma primeira lei, que é a lei do livre-arbítrio. Porque se Deus ele interferisse na criação de uma forma direta, como a gente sabe, ele poderia dizer assim, você já tem consciência, você quer o quê? Quer isso? E não, nós sabemos que nós temos que fazer um esforço, né? A revolução, até como a gente trouxe no aspecto lá em relação à involução e evolução, para que a gente conquiste isso. E o objetivo, no sentido, é ir subindo, até a gente pode trazer em relação aos próprios corpos, né? Que também são 7 corpos, onde a gente vai fazendo com que cada corpo ele atinja uma vibração devida e que eles se sintetizem num 7º corpo. Em outros momentos a gente pode até trazer, né, a relação desses corpos. E por quê? Porque cada um deles vibra dentro de uma dimensão dessas. E que se o primeiro não alcançar a vibração devida, ele não passa para a segunda, ou da segunda não vai passar para a terceira, e assim vai. Então nós precisamos fazer o quê? Conforme a gente vai vibrando, a gente vai estudando esses corpos, a gente vai compreendendo esses aspectos da lei. Onde a gente já não se vê nesse mundo como algo tão só individual, que é bem de um egoísmo, mas também se vê como um todo. Mas numa coisa só. Por isso é vã a ideia de que nós temos que sair aqui mundo afora fazendo uma revolução, querendo mudar o mundo. Não se aplica. A revolução ela é interna, ou seja, eu vou galgando essas dimensões. E uma coisa também é você ter cautela no que você vai buscar e estudar nessas dimensões, porque às vezes eu quero tanto estar em algum lugar dessas dimensões, só que de repente eu não tô fazendo nada lá também. Daí acaba desperdiçando o mesmo tempo que é aqui no físico. É porque vem uma ideia de eu. E isso é bem egóico, uma ideia de eu estar numa dimensão superior e isso tá maravilhoso. Até muitas pessoas falam bastante, e cabe aqui nesse instante de eu gostaria até de ser abduzido por uma nave, ser levado daqui para viver num outro ambiente, num outro local. Mas é porque eu não estou dando conta de lidar, de enfrentar essas questões que estão nessa 5ª dimensão, nesse pensamento que estão se plasmando, se manifestando nessa 3ª dimensão. Então aí eu utilizo essa questão mística, espiritual, só que de uma maneira infra, como fuga, como álibi. Sem contar que se você for tirado hoje até, você cita na questão de extraterrestres e naves cósmicas e tudo mais, mas desde um caso de pessoas que querem ir para um paraíso, uma 6ª dimensão, mas a frequência é tão fina lá que vai se transformar num próprio inferno para a pessoa que não está na mesma frequência. E isso não tem como você se manter lá.
para se manter o propósito e o estudo das dimensões é você afinar e estar atrelado e vibrando em cada uma delas e tendo frequência para se manter nessa sexta ou sétima quando se faz a fusão. Aí sim é o paraíso, senão se torna o próprio inferno, devido às frequências que a gente vem citando, né? Para o ego, Deus é um diabo. Por que Jesus Cristo foi crucificado? Porque viam ele como um demônio e tinha que ser morto, porque ele trazia a verdade. E o ego não sustenta. Então ele quer eliminar isso. Exato. Agradeço mais uma vez a colaboração de vocês. E por aqui encerramos mais um episódio. Paz reverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.